Ah, tá linda! Gente, vamos chegando! Que bom! Sejam todos bem-vindos à live de hoje do canal da Adoção. Ai, cadê o Lilico? Tá aí? Gente, hoje a gente vai começar bem pontualmente, porque, como vocês sabem, a Anne tem um filhinho, então a gente precisa também ter esse cuidado, porque talvez não dê para ela participar durante a 1 hora, tá? Então a gente vai ser um pouco mais objetivo. E para começar o dia de hoje, eu gostaria de apresentar a nossa convidada. Para quem não a conhece, vou falar algumas coisas que eu penso sobre ela. Hoje é o dia de falarmos da moça da terapia do carro, a que nos traz reflexões dia após dia. Ela que tem medo de ladeira e que sempre nos inspira. Pensa numa mulher que adotou sozinha uma criança muito desejada e amada. Mesmo depois dos desafios e percalços da vida, ela sempre nos acorda com bem-dizeres na fala. Ela diz: tenha um bom dia, abençoado como sempre, que eu seguirei o meu caminho gritando. Vamos em frente. Essa é a Anne, do Mãe Fotografando, nossa convidada de hoje. Ai, que lindo isso, Lu. Agora eu vou parar, vou sair, que eu vou chorar um pouco, depois eu volto. Imagina! Essa é a nossa convidada. Para quem não conhece, é o meu olhar para ela. Claro que ela tem o olhar dela para com ela. Então, eu vou pedir para que ela fale um pouquinho dela para vocês. Chegou o nosso segundo convidado de honra. Tudo bem? Participação especial. Ai, especialíssima. Então, Anne, dentro do possível, olha lá. Tá vendo, Anne? Tem aqui gente dizendo que você também é inspiração dela, viu? Você inspira muita gente. Daqui a pouco a gente entra nesses detalhes. Então, conta pra gente, Anne, um pouco de você. Vamos separar um pouco esse começo. Como era a Anne antes da chegada do Lilico? Eu acho que eu era uma mulher comum, né? Que trabalhava, comprava, vivia sem medo de ser feliz, comprava uma bolsa, sapato. Mas essas coisas mudaram, e vou falar uma coisa bem breve, que depois a gente vai falar sobre esse negócio de gasto numa outra live, né? Sim. Mas essas coisas de gasto mudaram quando eu decidi entrar com os documentos no fórum, em 2015, janeiro de 2015, não, 2014, 2015, perdão. Aí eu decidi mudar, porque assim, se eu tinha decidido ser mãe, e se eu ia ser mãe através da adoção, eu ia ser mãe sozinha, então eu tinha que conseguir dar conta do meu filho sozinha, financeiramente também falando, então eu tinha que mudar, eu não podia mais simplesmente, porque agora eu tô com vontade, eu compro chocolate, um sapato, qualquer coisa, né? Então aí, isso foi a primeira coisa que mudou na minha vida. A partir do momento que eu deixei os documentos, eu já mudei totalmente a minha rotina. Então eu saía menos, se bem que eu nunca fui muito de sair, muito baladeira. Mas assim, mudei pacote de TV, fiz uma série de pequenas mudanças que me trouxeram aonde eu tô hoje, né? Sim. Aí você já meio que resumiu, você contou um pouco como você era antes e fez um paralelo, né? E agora com a chegada do Lilo, como que você diria, assim, olha, a minha vida depois da chegada do Lilo mudou, o que você diria? Então, é outra vida, é outra pessoa. Às vezes a gente fala, tem gente que fala, mas bobagem. Mas muda totalmente a prioridade, né? Muda. Logo que ele chegou, ele tinha uma rotininha de sono, que ele ia dormir 7h30. Embora ele acordasse lá para as 9h30, 10 horas da noite, tudo bem, porque dormir nunca foi o forte dele, eu deixava isso bem rígido, essa rotina bem, bem rígida, porque nesse horário, era o horário que eu tomava banho, que eu jantava, que eu lavava a louça, que eu fazia minhas coisas. Então, era muito importante também que ele dormisse, porque se a criança não dorme, quem sofre são os pais, né? Daí, já quando ele era pequenininho, eu mantinha essa rotina, esse respeito de rotina, para que a gente pudesse viver bem. Então, assim, eu não recebia visitas até tal horário da tarde, era só até tal horário. Ele tá mostrando que essa pipoquinha aqui é uma queen dele. Ai, que legal!
ok, né? Então, já mudou porque muda a prioridade, né? Isso eu acho que é a coisa principal. E mudando a prioridade não é uma escolha que você faz, é que dá um clique e muda. E já que mudou, acaba que muda, por exemplo, assim, você vai trabalhar. Aí um dia seu filho tá na escola doente. Te ligam, ai, olha, ele tá com febre, ele tá com diarreia, qualquer coisa. Acabou o seu dia. Quando você não tiver com seu filho, pelo menos é assim que funciona comigo. Eu não sei, não, sabe? Eu sei que todo mundo é diferente, mas falando como funciona comigo. Aí meu dia acabou. Por quê? Porque eu busquei isso, eu escolhi ser mãe, eu escolhi entrar para adoção, ninguém me obrigou, ninguém me arrastou pela mão. De novo, olha, quer mostrar de novo. Então eu acho que a primeira coisa que muda quando chega um filho é a prioridade. E só pode mudar essa prioridade se você estiver preparado antes. Sim. E depois de tudo isso que mudou, assim, você sente que teria algum suporte que você, se você recebesse, isso facilitaria a sua vida? De repente, olha, se tivesse um planejamento, se tivesse uma pessoa, se tivesse... Oi, Fê! Se tivesse... Sabe, se tivesse algo que você pudesse falar, olha, isso é necessário para uma mãe recém... né, que mudou muito, o que você diria? O que facilitaria a sua vida? Logo que o livro chegou, eu achava que eu era capaz de fazer tudo sozinha. Como que era a minha realidade? Eu tinha um livro, tinha acabado de chegar, e eu tinha 3 cachorrinhos. Um deles estava bem velhinho, eu estava com 15 anos, e ele estava bem doente. Eu quero mostrar também a chupeta, ele está querendo participar, né, gente? E aí, eu achava que eu não que eu tinha que dar conta, mas que eu conseguiria dar conta de fazer tudo sozinha. Tá bom, amor, agora chega, tá bom? Todo mundo já viu. Tá bom, ó, gente, isso aqui é o mimi dele, tá? Esse trapo velho aqui, que era meu cobertor quando eu era criança, isso que eu queria dizer. E eu fui ficando exausta. E eu, naquela época, eu poderia pelo menos ter uma faxineira, mas eu achava que eu não precisava. Então, assim, hoje, o que facilitaria a minha vida hoje? Financeiramente, ter uma vida financeira um pouco mais estável, para eu poder ter uma ajuda dentro de casa, com limpeza, com o pesado. Outra isso coisa. É uma coisa que eu penso, sabe? Se você tiver que ter um suporte, que seja para casa e não para o filho. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou contratar uma secretária para me ajudar com ele, para ficar com ele enquanto eu estou fazendo coisas em casa. E às vezes não, ao contrário. Tem alguém que te auxilie na casa para você não perder esse contato, esse vínculo inicial com o teu filho. Pelo menos é o que eu acredito, né? Eu também. Mas aqui eu já percebi nesse tempo que o Lilo chegou que maternar é uma coisa muito diferente. Para cada pessoa significa uma coisa. Para algumas mulheres, ter um filho, a criança já está em casa, você já é chamada de mãe, então você é mãe. Para mim, é um pacote um pouco mais completo. Eu não delego a maternidade dele para ninguém. Sim. Né? Poderia... Quando eu falo delegar, gente, não é que assim... Vamos supor que agora eu tenho que sair para ir trabalhar. Hoje eu realmente não tenho, nem posso do nada sair para trabalhar, porque eu não tenho quem deixar meu filho. Mas se eu tivesse uma rede de apoio, que é muito importante você ter amigos, parentes, né? Às vezes a avó, o avô, se você é casado, casada, um sogro, uma sogra, isso ajuda muito. Mas eu não tenho ninguém. Então, fica uma situação muito difícil. Principalmente agora, por exemplo, eu tô vendo que meu filho tá tomando uma água que eu coloquei hoje cedo no copo, já deve ter caído, sei lá, vários mosquitinhos dentro da água que ele acabou de tomar, mas tudo bem. Então, mas voltando. Facilitaria se eu tivesse uma situação financeira diferente hoje, para que eu tivesse um suporte, pelo menos dentro de casa. Mas eu nunca pude ter essa ajuda, porque senão eu desbalanceava minhas contas. E como que funcionam minhas contas? Né? Não abrindo muito, porque a gente vai falar melhor sobre isso, mas vamos falar um pouco...
eu, além dos gastos mensais, que são altos, plano de saúde, essas coisas, eu também guardo um pouco de dinheiro, gente. Mesmo que seja R$10 no mês, aí esse mês não deu, é 10, o outro mês é 100. Então, assim, porque é muito importante, porque, como eu já falei, algumas pessoas sabem, desde que o Lilo chegou, eu estou na minha 3ª demissão. É muito difícil passar por isso. É muito difícil essa situação. Não ter para onde correr, não ter com quem contar. A minha mãe, o ano passado, como o trabalho que eu estava era um trabalho que minha remuneração era metade do que eu ganhava antes, então minha mãe me ajudava com a escola dele, talvez esse ano ela ajude também. Mas assim, não é só escola, né? Comida, leite, quando é bebê é muito caro, fralda, gente. Fralda é bem cara. Então, você tem que ter um planejamento e também um planejamento emocional. Porque, assim, o que está acontecendo na minha vida hoje, na minha vida como adulta, eu não passo isso para o meu filho. Porque é um problema que, de uma forma ou outra, eu vou resolver. Arranjando outro emprego, ou fazendo um plano B, ou dando pirueta na rua, alguma coisa. Então, a criança, não, por mais assim que a gente fique apreensivo, com medo, eu acho que a gente não pode passar isso para a criança. Porque senão a criança acaba crescendo com essa ansiedade desnecessária e com esse medo do amanhã. Né? E aí, se eu deixar meu filho crer que amanhã a gente tem medo pelo amanhã, eu vou estar ensinando uma coisa contrária do que eu penso para ele. Que eu acredito que o melhor sempre vem. Então, é mais ou menos assim, talvez meio abstrato, mas é mais ou menos assim que eu penso. Não, você está certa. Temos que ser otimistas. E pensando em otimismo... Às vezes eu fujo. Desculpa, não sei se às vezes eu fujo um pouco da pergunta. Não, imagina, a gente vai entrando no que você tem para nos dizer e complementando, de repente, uma dúvida que eu tenho, que alguém tenha mandado perguntas, enfim. Agora, pensando nesse otimismo, nesse olhar positivo, você sonha ou tem pretensão de adotar uma outra criança? Não digo agora, de repente, mas futuramente, está nos seus planos? Tem. Tem? Ai, que bonitinho! Adoro! Sim. Eu não faço isso Adoro, hoje, gente, coragem. Minha vida... Então, quem que me falou justamente isso? Falou assim, nossa, como você é corajosa. Aí porque... tem uma amiga, foi justamente a pessoa que quando o Lilo chegou, que eu estava falando naquela live da Mafê, que uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa assim, gente, de outro planeta, essa pessoa, nunca conheci ninguém igual. Ela me deu usados, mas assim, quase novos. Ela me deu um carrinho, o cadeirão do carro, a banheira, uma tonelada de roupa de cama, ela me deu roupa de banho, ela me deu as malas de roupa. Então, assim, por um longo tempo, eu não precisei comprar quase nada. E é uma pessoa maravilhosa, né? E ontem eu comentei com ela, eu falei assim, se eu pudesse hoje eu adotaria uma menina. Aí ela falou assim, nossa, como você é corajosa. Eu falei, mas coragem não é o que eu não tenho, né? Coragem acho que é uma qualidade minha, ou um defeito, não sei. Não, na verdade, eu acho que o mundo ele só se faz de verdade para quem é corajoso. Porque às vezes a gente tem medo... Tem medo de enfrentar algo que a gente desconhece. E nisso a gente acaba se poupando, se privando. Então a gente não vai para frente porque a gente tem medo do que a gente desconhece. Então eu acho que o impossível é o possível que ninguém tenta por achar impossível. Eu acho que você está certa. Eu, nesse momento atual, prefiro ir passo a passo, para ver no que vai dar, mas eu acho que... É que assim, quando eu fiz aquele texto, a carta para a futura mãe do coração, porque quando o Lilo chegou, eu era como se fosse um OVNI, né? Porque, embora sejam poucas famílias adotantes, né? Porque tem toda a burocracia, eu conhecia pouquíssimas pessoas, mulheres solo é um número minúsculo, uma coisa muito pequena.
E há 2 anos e meio atrás, eu era considerada assim. Algumas pessoas me chamavam de louca, outras falavam assim, você é um anjo. Não, você não tá entendendo. É só uma forma que eu escolhi de ser mãe. Não, a adoção não é caridade. E quando a criança entra na vida da gente, é piegas o que eu vou falar, mas, gente, é verdade, tá? Quem aí tá na fila, quando tocar o telefone, depois vocês vão me escrever, vocês vão me dizer que é verdade o que eu tô falando. É um amor tão avassalador, é um negócio que é assim, porque senão é aquilo que você vai todo mês, você tá ali esperando, de repente, pum, caiu na sua cabeça. E é um amor que é construído dia a dia e que você fala assim, nossa, vamos por hoje, nossa, eu amo tanto meu filho, amanhã, nossa, eu consigo amar mais que ontem. Não, e assim vai, o negócio e não explode, sabe? E aí depois você tem esse amor e não é só você sente pela criança, a criança sente por você. Né? A mãe, eu acho que mãe e pai são presenças muito importantes na vida de uma criança, né? Então, o olhar que a criança tem para você, a segurança que a criança sente do seu lado. Filho, cadê o Luke? Pra dar um up aqui pra que ter uma noite assim tranquila? Não, gente, vamos lá. Então, eu acho que quando esse amor entra na sua vida, você já fica meio assim... Acho que é por isso que eu sou meio... Eu acho que transforma que não dá para explicar, né? É algo que tá dentro e que sai para fora, aflora, na verdade, isso né? Mesmo. Ai, Anne, tanta coisa que eu tenho para te perguntar. Eu sei que alguns também dos seus seguidores te mandaram perguntas. Se você quiser abrir um pouco, porque eu tenho coisas para falar para você, para perguntar para você, mas são coisas mais a longo prazo. Se você quiser, a gente entra nisso agora ou a gente pode... Pode perguntar, Lu. Pode perguntar. Inclusive, a Giza acabou de falar, enquanto você falava sobre essa questão das pessoas te acharem praticamente um ET, porque há 2 anos e meio atrás você estava entrando, ela falou que o médico dela quase não deu atestado para ela, por ela ser mãe solo e pela idade dela. Não sei qual é a idade dela, mas é um absurdo isso, né, gente? As pessoas praticamente te julgarem pelo estereótipo. Não, e outra, as pessoas, elas têm o triste hábito de julgar uma coisa que elas não conhecem, isso que é pior, né? Quando eu entrei com os documentos, um colega meu na época, que era até meu amigo, mas depois disso eu parei de falar com ele, eu comentei com ele assim, eu falei, eu vou colocar aqui o estado de São Paulo, acho que eu coloquei Minas, Rio e coloquei os 3 estados do Sul. Aí ele falou, não sei pra quê. No Sul vai ser tudo filho de drogada do mesmo jeito, só que a diferença vai ser que vai ter olho azul. Gente, juro por Deus pra vocês, eu tava no meu trabalho, devia ser mais ou menos meio-dia. Eu consegui parar de chorar no outro dia. Nossa. E aí vocês imaginam, assim, por que eu fiz o meu Instagram? Porque eu passava pelas coisas e eu não tinha com quem falar, não tinha ninguém vivendo o que eu tava vivendo. Eu só descobri o grupo de apoio quando eu fiquei habilitada. Até então eu não conhecia, não tinha ninguém assim que eu pudesse falar, que eu pudesse procurar uma rede social. Eram as 2 que eu conhecia, que é a Pri, do Mami Antenada, e a Lu, do Gravidez Invisível, elas estavam no processo, mas elas tinham uma constituição de família diferente da minha, né? Elas casadas, estavam numa outra expectativa. Então, o que eu estava vivendo naquele momento, eu estava vivendo sozinha. Ninguém viveu antes, quer dizer, lógico que teve muitas mulheres que viveram isso antes, mas eu não tinha... Alô? Oi? Alguém pode me dar um alô? Por isso que eu fiz o Instagram. Fiz questão de estar nesse Instagram para ajudar as pessoas. Então, eu recebo muito direct, muito, de verdade, gente. Eu fiquei surpreendida depois que saiu a minha reportagem na revista da Folha. Parece que as pessoas me conheceram mais. E aí, eu recebi muito direct. Eu faço questão de responder pessoa por pessoa, de conversar. Eu não consigo guardar a história de todo mundo, infelizmente, porque eu não... Começa a misturar, né? Tem memória, Mas eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouco. Às vezes eu demoro um pouco mais. Às vezes não. Mas assim, eu respondo todos porque isso me fez tanta falta naquele momento. Mas tanta falta. Nossa, gente. Difícil, entendeu? Passar por isso sozinha no sentido de não tenho para onde correr.
Bom, mas a gente está aqui para isso, para atualizar as informações, para dizer que as coisas mudaram, que antigamente, infelizmente, você teve que passar por isso, para você ter iniciativa de criar o seu perfil no Instagram, para ajudar muitas mulheres. Hoje eu criei o meu, amanhã outra criará o seu, e assim a gente vai continuando essa corrente. E aí a gente faz uma rede do bem, a corrente do amor, e falando para todo mundo que a adoção é amar, gente. Nossa, bom, Anne, queria agora, assim, tipo um bate-bola. Qual foi a sua maior alegria até hoje? Pode ser na sua vida, antes ou depois do livro. E qual a sua maior dificuldade? De repente, pessoal. A maior alegria é o Murilo. Sim. Não tem, imaginei que você fosse responder isso. Foi a chegada dele? Foi o telefone tocando? Foi o primeiro mamãe? O que foi? Não, acho que foi a ligação, porque eu já comentei, né? Muita gente sabe, mas eu tinha colocado no Facebook, 30 dias antes do meu aniversário, alguma coisa assim, faltam 30 dias para eu fazer 38 anos e até lá ainda dá tempo de eu ganhar meu melhor presente de aniversário. Joguei pro universo, né? As coisas que a gente fala e as coisas que eu tô ouvindo. E aí, gente, só que de repente alguém tava me ouvindo. Então, a chegada do meu filho me deu duas coisas, né? Um amor que é... Até me emociona. Um amor que eu nunca tive na minha vida, quer dizer, minha avó teve por mim, eu tive pela minha avó. Então, de repente, eu tinha um ser que eu amava demais e que me amava também. Que isso ser amado é a coisa mais extraordinária que existe. Por isso que as pessoas perguntam, como que você tem energia? Porque eu sou amada. Cara, eu sou amada por esse menino olha pra mim, e aí eu falo, vai em frente. E a outra coisa foi que assim, caramba, eu pedi, nossa, acho que tem alguém mesmo lá em cima que tá, nossa, tem alguém prestando atenção em mim. Acho que eu tenho alguma importância pra esse cara. Então, assim, dentro da minha fé, não tô falando de religião, gente, tô só falando de crença, de fé. Eu me senti importante. Falei, caramba! Essa foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. A maior dificuldade, eu acho que é a perda do emprego. Mas, ao mesmo tempo, né, que não foi um só, foram 3. Mas, ao mesmo tempo, eu sou aquela que eu falo muito isso, quem me segue sabe, eu sempre vejo o copo mais cheio. Então, eu prefiro pensar que a vida tá me sacudindo para eu ver alguma coisa que eu não estava vendo. Porque, assim, não é difícil ser mãe solo, tá? Já vou até responder essa pergunta que Caminhos da Adoção fez. Não é difícil ser mãe solo. Só porque eu sou solteira é difícil. Não é por isso, gente. É porque eu sou o único adulto da casa. Quando meu filho passa mal no meio da noite, o Lilo teve muitas oportunidades, ai que horror, muitas ocasiões dele ter febre de 40 graus, sem explicação, sem nada. Eu saía correndo com ele, do nada, sempre sozinha. E é difícil você não ter um adulto para você falar assim, olha meu filho, você vê se ele tá respirando para eu poder fazer um xixi ou para eu tomar um banho. Agora, em 2018, o Lilo foi internado. Ele estava com uma pneumonia muito ruim. No dia que eu levei para um socorro de madrugada, a noite anterior, eu estava chegando com ele em casa, ele vomitou no carro todo, vomitou em mim, vomitou no meu cabelo. Eu me limpei mais ou menos, deitei com ele e falei, amanhã de manhã eu tomo banho. Porque senão eu ia tomar banho e acabar acordando ele. Aconteceu que 2 da manhã eu tive que sair com ele para um socorro. Eu fui lavar meu cabelo 3 ou 4 dias depois. Porque não tinha um Cristo que ficasse com meu filho no hospital. Olha ele aqui um pouquinho, só para tomar um banho. Não tinha, gente. Então, assim, essa é a maior dificuldade. É você não ter um apoio, né? Porque, embora aí tem uma coisa que é bom a gente destacar. A responsabilidade do filho é minha. Quem escolheu ser mãe foi eu. Obviamente, eu não estou falando que, nossa, alguém tem que me ajudar a cuidar do meu filho, alguém tem que me ajudar. Não é isso. Mas é muito importante, se vocês tiverem, aproveitem muito essa rede de apoio, se vocês tiverem amigos, tios, primos, parentes, avô, avó, irmão.
Eu não tenho, gente. E é muito difícil viver dessa forma, de verdade. Ah, mas como você mesma disse, tem amigos, né, por perto. Eu acho que às vezes a gente também precisa acessar esses amigos e ser honesto com eles. Porque às vezes, por exemplo, eu moro sozinha. Às vezes eu tenho dificuldade de me abrir e falar, gente, eu tô passando mal, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso... em outubro do ano passado eu tive uma cachumba. Eu acordei 4 da manhã e fui pro hospital sozinha. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente está tão acostumada também a fazer tudo sozinha, que a gente tem, às vezes, vergonha de falar para as pessoas, eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu não sou essa fortaleza que você vê diariamente. E, às vezes, a gente tem que abrir a guarda, sabe? E eu sinto um pouco isso, que precisamos exercitar. Vamos abrir a guarda. Dizer para as pessoas, eu estou precisando. Enfim, mas isso está certo, Lu. A gente precisa, às vezes, de uma bandeirinha branca. E se a gente também... E é o que eu deveria ter feito quando o Lilo chegou e eu estava num momento meio punk. Mas isso deixa pra lá. Olha, a Arlete Branches fez uma pergunta enquanto você dissertava, que eu achei interessante. Qual a referência paterno, acho que ela quis dizer masculina, que o Lilo tem? Então, antes de responder isso, queria comentar uma coisa. Eu tenho hoje 40 anos. Minha mãe se separou do meu pai em 1980. Eu tinha 2 anos de idade. Se separou no papel, porque antes eles já tinham se separado quando eu tinha 3 ou 4 meses de vida. Então, gente, eu tive que figura masculina na minha vida, né? Do meu padrinho, que era irmão da minha avó por parte de mãe. E que foram 2 pessoas muito importantes na minha vida, muito mesmo. Então, eu acho que a gente precisa se desprender um pouco desse negócio que, se por exemplo, eu fosse um homem e estivesse criando meu filho sozinho, teria que ter uma figura materna? Não necessariamente, gente. É o que uma outra pessoa acabou respondendo também em seguida, depois dessa pergunta que eu estava lendo. A criança precisa de amor. Então, de repente, eu podia morar numa vila só de mulheres, lá, Casa das 7 Mulheres. A criança é amada, a criança não precisa de uma figura, mas o Lilo tem padrinho, tem madrinha, tem a minha mãe. O padrinho é muito presente na vida dele, é uma pessoa que ele adora, e o Lilo tem um apego não, uma identificação, obviamente, porque ele é menino, né, com o homem. Por quê? Porque o homem é mais do mesmo jeito, né, quer brincar de jogar bola, aquelas brincadeiras meio esquisita, coisa de homem. Então, nisso chama a atenção do Lilo. Mas eu não acho que seja precisa de uma figura. Eu não tive nenhuma, gente. Estou aqui firme e forte. Lógico que eu tive alguns probleminhas aí no caminho, porque eu me senti abandonada. Mas daí não é questão de ser, oi, Pri. Não, mas aí não é questão de ser da presença masculina. Era uma questão do abandono, que aí é outro buraco. Ah, legal. Acho que são olhares, né? Eu não tenho ainda essa opinião formada, mas eu acredito que eu tive pai e mãe. Meu pai já faleceu há 10 anos, mas a minha maior parcela de aprendizado foi com a minha mãe. Talvez por criação do meu pai, enfim, acho que aí também vai de crença, às vezes vínculo, né? Às vezes dizem, a filha é mais apegada com o pai. Não foi o meu caso, fui muito mais apegada com a minha mãe. Respondendo a Giza, eu sou de São Paulo, capital, e a Janice, sim, eu serei mãe solo, já estou na fila de adoção. Alguém perguntou há quanto tempo você ficou na fila? Sim, já estou habilitada. Alguém me perguntou há quanto tempo você ficou na fila. Foram 5 meses, né, Anne? 5 meses. Anne, pé quente. Falando em pé quente, gente, assim, reza a lenda, tá? Alguém quer o número da Mega Sena e aproveita. Então, eu acho que a pessoa pode ter algo melhor, tá? Porque ela, na verdade, foi agraciada pela ligação do fórum 1 mês depois que você fez seu ensaio fotográfico. Não teve uma história assim? Eu lembro de ter visto foi 1 mês e meio. No seu Instagram essa semana que eu dei uma vasculhada, assim, para saber um pouco mais da Anne. E aí... Aquele dia que a gente estava fazendo aquela live com a Mafê, que a Mafê estava fazendo, eu comecei... Alguém começava a falar, depois eu fui olhar umas fotos antigas e falava, gente, que demais isso.
Ai, Giovana, sim, eu sou do Fórum João Mendes. Olha que legal. Olha, a Janice também está dizendo que Olha, é mãe sou mãe sola, solo 6 vezes. 5 por adoção. Ai, que lindo. Um dia a gente pode Caramba, bater um depois a papo aí para corajosa sou ouvir. eu. Então, tá vendo? A gente sempre tem que olhar para trás É, para ver quantas pessoas mais estão com a gente. Pro lado, é difícil. principalmente. Mulher, eu já acho que mulher, já por via de regra, já é poderosa, já é forte. A Sim. gente já tem a raça forte, que nem Ranger, raça forte. Olha, a Gil fez o curso comigo. Que legal. Você sabe que Ah, que daquele legal. curso não se formou um grupo, mas depois a minha psicóloga acabou me encaminhando para um grupo de amigos muito queridos, que hoje a gente se reúne, a gente faz muitos encontros. Então, é uma rede de apoio extra. Sou muito Ai, que abençoada, delícia. graças a Deus. Anne, Amém. agora a gente vai pensar um pouco no seu futuro. Se você pudesse ir daqui a 10 anos lá na frente, em 2019, então se você pudesse ir em 2029 dar um recado para a Anne, o que você falaria para ela? Ou, sei lá, dizer, olha, isso tudo graças a você. É algo mais futurista mesmo. É uma pergunta bem viagem, mas eu acho importante. Sabe, hoje você deixa aqui para você um recado para ouvir daqui a 10 anos? Sabe Eu aquela falaria história? para ela adotar uma menina. Não, talvez seja isso. Aguarde, daqui a 10 anos Falaria eu para te mim mesmo. encontro. Exato. Não, mas essa é a proposta. Ia ter adotado. Aguarde, porque daqui a 10 anos a gente vai se encontrar e eu vou ver você. Lilico, já crescido, e uma linda menininha. Amém. Acho A bonito gente isso, porque leva às para o vezes universo, gente. é A quase, vida, sim, a mas é vida quase um pedido para o universo, se a gente pensar, mas é isso sabe? É uma mesmo. coisa do tipo, uma visão de futuro, mas já plasmando. É isso que eu quero. É Universo, que eu deixa para penso mim. que se for para acontecer, a vida vai me dar as ferramentas para conseguir realizar isso. Sim, sim. Agora, pensando em ferramentas para você viabilizar tudo que você mais almeja na sua vida. Hoje, o seu único sustento, creio eu, tá? Me corrija se eu estiver errada, é a fotografia, certo? E pelo que eu tenho acompanhado, você está, além da sua profissão, que você já leva a sério há algum tempo, você também está fazendo cursos para se qualificar, para ficar um pouco mais, né, poderosa aí no mercado de fotografia de família. Diz pra gente, o que a gente tem que fazer para fotografar com você, ou indicar você, como é que funciona? Você vai aonde a pessoa está, você quer que as pessoas venham para São Paulo? Como funciona isso? Então, Lu, como que a fotografia entrou na minha vida? Quando eu entrei com os documentos para ficar habilitada, todo mundo fica muito ansioso, né? Só sabe quem passa. E eu já gostava de fotografar. Aí comecei a procurar cursos. E aí eu comecei a me profissionalizar. Aí investi no equipamento. No ano de 2016 eu comprei um Mega Ultra Plus Mega equipamento. Fiz um curso na Harvard Business School, todo mundo sabe que é aquela mega faculdade dos Estados Unidos. Estudei bastante. Por quê? Porque eu pegava todo o meu tempo livre, ou eu fotografava, porque isso me ajudava a ter um dinheiro guardado para o meu filho, e eu estudava fotografia, porque eu não ficava naquela coisa muito, ai meu Deus, que dia é hoje? Ai, passou um mês, ai, passou 2 meses. Não, às vezes o tempo passou e eu só tinha dias que eu pensava assim, será que é hoje? Passava o dia, não ficava frustrada, mas o dia passado você falava, paciência, vida que segue. Na hora certa vai acontecer. E só que eu sou secretária executiva há 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar cedo, com várias outras profissões. Oi, Rô, tudo bom? E eu sou secretária há 20 anos. Só que é muito difícil você viver num trabalho CLT sendo mãe sozinha. Né? Na realidade que eu tenho. Não, gente, quando eu falo sozinha, é sozinha. Não é ser solteira, ser solo. Tá? É aquilo que eu falei. É não ter um outro adulto na minha vida. Sim. Independente se fosse a minha mãe, a minha irmã, um namorado, um marido. É nesse sentido. E aí a vida me trouxe, depois que o Lilo chegou, me trouxe 3 demissões. Quando eu penso assim, agora,
veio essa última demissão, eu falei, peraí, não é possível. Não é possível. Eu sou uma profissional boa, eu não me atraso, eu não falto, eu entrego tudo que me pedem. O que está acontecendo de errado, entre aspas? Eu acho que a vida que está querendo que eu pegue o meu sonho, que eu amo fotografar, e viva de fotografia. E para isso, assim, agora esse ano eu vou fazer uma reciclagem com uma fotógrafa de família de lifestyle, que é o meu estilo, só para entender um pouco mais esse mercado, que eu tenho um pouco de receio de entrar, um pouco de receio de cobrar, porque às vezes eu percebo que eu tenho medo de precificar, porque eu quero que aquela pessoa tenha acesso à fotografia, só que eu esqueço que eu preciso me sustentar com aquele dinheiro. Então, outro dia até respondi no Stories, alguém perguntou, por que você não faz foto de graça? Gente, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Porque isso é meu ganha-pão. Então, assim, para fotografar comigo, me mandar uma mensagem, me mandar um direct, escrever aqui, escrever lá na minha página. Eu viajo o Brasil esse ano, se Deus quiser, eu estou fechando uma agenda. Ai, graças a Deus. Eu vou viajar para alguns lugares. Um dos primeiros lugares que eu vou provavelmente vai ser para o Sul, porque eu tenho um pouco mais de condição de ir para o Sul, no sentido de ter onde ficar, de ser mais perto, de repente conseguir de carro. E aí o que eu preciso? Você conhece alguém que quer fotografar? Mas não precisa ser da adoção. Não precisa. Eu fotografo famílias. Sabe, fala para a pessoa, olha, eu conheço uma fotógrafa, me indica. Ou se você está aí na fila, ainda não fez seu ensaio, me avisa que eu quero fazer seu ensaio, porque gente, de verdade, tá? Não é só vendendo o meu peixe, mas também vendendo o meu peixe, porque se eu não acredito no meu trabalho, na minha foto, quem que vai acreditar? Faz muita diferença você viver e captar aquilo do que você ser um fotógrafo X e fotografar, entendeu? Faz muita diferença. É uma coisa que, assim, como não é uma coisa que as pessoas veem, é uma energia, é um pensamento, é um desejo, faz muita diferença. Olha, a Guida tá dizendo que você pode ficar na casa dela, ela mora em Cascavel, Paraná. Ai, Anne, eu acho isso sensacional, sabe? Porque, como alguém disse aí, a Lala falou, né? Ela é de Brasília. Ela fala que quando você trabalha com o que você ama, realmente não é uma espécie de trabalho, é um prazer tão bom e, ao mesmo tempo, é gratificante não só pelo dinheiro, mas também pelo ofício, pela entrega. Eu vejo e admiro muito o carinho que você tem de entregar o seu trabalho, sabe? Eu percebo que não é uma linha de produção. Você faz, é um cartão, é um detalhezinho, é um lacinho, é uma cor, é tudo muito pensado. Cada pessoa é uma pessoa. E quando você vê isso, para mim é um diferencial. Aí as pessoas vão dizer, mas eu prefiro pegar aqui, que o cara faz uma promoção. Ok, você tem esse direito também. Mas lembre-se que você está tratando o seu bem maior, é a sua família. É algo que você vai guardar para sempre. Então, se você fizer um ensaio fotográfico, você falar, uma porcaria, você vai falar, que pena que eu fiz com ele e não com uma profissional diferenciada. Então, assim, não é vendendo o peixe da Anne, mas sabendo que a Anne é uma pessoa como nós, batalhadora, guerreira, sabe? E que está na luta para, além da sobrevivência, também se estabilizar como profissional. Eu acho que é importante a gente pensar, refletir e fazer essa conexão. Se eu posso ajudar, por que não? E quando eu digo ajudar, não é só, eu vou comprar o trabalho dela. Não, indicar, lembrar dela. Poxa, como é que será que a Anne tá? Tô sabendo que vai ter uma festinha aqui na escola do meu filho. Eu gostaria muito que tivesse uma cobertura da peça, que fizessem as fotos de final de ano. Por que não? Talvez não seja a praia dela, eu tô falando, mas não conheço. Mas eu acho que é um caminho, porque através dessa festa, ela pode conhecer outras famílias, fotografar mais pessoas e ir fazendo o caminho dela cada vez mais sólido, mais firme. Isso não só de mim, né, Lu? Acho que nós mulheres, acho que a gente tem que ser mais parceira em geral. Eu vejo por aí uma disputa, uma coisa, parece uma corrida maluca. Sim. Gente, outro dia inventaram a sororidade, a palavra, né? E isso existe, isso pode acontecer, pode dar certo.
E principalmente porque, assim, homem não sabe o que é ser mulher. Não por mal, não é uma crítica isso. Isso é uma coisa física. Só a gente sabe o que é uma cólica. Só a gente sabe o que é poder ou não poder gerar um filho. Quando você, de repente, tem algum problema de saúde, você não pode gerar um filho biológico. Só a gente sabe que dor pode ser essa. Por mais assim, vamos supor, eu não sei se eu tenho um problema ou não, mas eu consigo abraçar uma mulher que passou por isso. Porque eu posso me colocar no lugar dela. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais fazer esse exercício de dar a mão, de se abraçar, de se ajudar, em geral, com todo mundo. Sororidade. Você vê, a lojinha da esquina que a pessoa tá ali fazendo não sei o quê, o outro que tá fazendo não sei o quê, porque a mulher, ela carrega muitas funções. A gente não trabalha só em casa, né? Um dia a gente trabalhou só em casa, mas aí a gente inventou que a gente tinha que ir para o mercado de trabalho. Então a gente trabalha em casa, no mercado de trabalho, a gente é mãe. Se o seu filho grita na rua, é culpa da mãe, não é? Nossa, o pai não dá educação, não é a mãe. E eu vejo, pelo menos isso acontece comigo, já aconteceu com algumas amigas, se você está em algum lugar, seu filho grita ou cai alguma coisa no chão, seu filho faz alguma bagunça, a primeira pessoa que olha é uma mulher. Sim. Não, gente. Entendeu? Se você não é mãe, não julgue. Primeira coisa, não vamos julgar. Se você é mãe, você sabe o que é ser mãe. Sim. Então, assim, a gente precisa se ajudar mais. E Claro. assim, graças a Deus, eu nunca tive... Eu tenho um Instagram muito maravilhoso, tenho seguidores maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas como você, como Mafê, como muitas outras pessoas. E eu recebo palavras que fazem o meu dia muito melhor. De verdade. Porque você também faz o mundo da gente melhor. Eu acho que a recíproca é verdadeira, sabe? Pode ser uma Você cativou a gente. Então, você é responsável por aquilo que cativas, meu bem. Sinta-se assim, porque é verdade. Você um dia, do nada, uma amiga, a Magda do atual, mãe atual, me indicou você. E aí eu comecei a te seguir, comecei a te acompanhar e comecei a ver em você algo que realmente atraía. Um exemplo de mãe, um exemplo de mulher, um exemplo de profissional. Claro, né? Com todas as questões, terapia do carro, terapia da vida, terapia da ladeira, terapia... E eu fiquei me identificando. Não tenho medo de ladeira, mas também tenho medo de barata. Porque é o dia... tenho nojo. Porque é a realidade, né, gente? Infelizmente, o Instagram hoje, eu já falei muito também, muita gente fala sobre isso, que é uma vida quase real. Quando a gente posta uma foto, vamos supor que eu fosse tirar uma foto aqui do meu rosto, eu ia tirar um pedaço da minha parede, eu ia dar uma melhorada aqui no meu rosto, ia virar um pouquinho do meu lado melhor, porque a gente só quer mostrar o que a gente quer, a gente escolhe o que mostrar. E eu prefiro essa coisa do stories, da realidade, dividir, que é plenamente possível, gente. Se eu consigo, vocês vão conseguir. Bem. Olha, com certeza. Muita gente falou bastante coisa. Olha, a Maíra aqui de São Paulo. Não, ela tá comentando. Ela é coaching de carreira. Ela mora aqui em São Paulo. Ela é do interior, mas a gente já teve um papo paralelo. Ela já é adotante. Ela já adotou uma criança. Super feliz com a Maria na vida dela. E ela se dispôs a tomar um café com você para conversar sobre a sua carreira, sobre essa transição, se você quiser. Olha que legal. Você com certeza. Também me manda direct, por favor. Sim. E a Layala Nogueira, que é de Brasília, que eu também já venho conversando há um tempo, já conheço um pouco da história dela. Ela tem um companheiro, ela é jovem, tem 24 anos, mas ela está nessa batalha, ela já está fazendo os cursos dela e ela falou que ela participa de um grupo chamado Aconchego lá em Brasília. E ela disse que de repente ela pode ver, conversar com eles e fazer um grande grupo para você ir para Brasília e fotografar todo mundo. Olha lá, o bonde da mãe fotografando. Nossa, quem mais? Quem mais? Segura. O perfil, quando você se inscreveu, você lembra? Não lembro tantos detalhes, mas eu lembro quase tudo. O sexo era indiferente, a idade é de 0 a 2,5, doenças tratáveis, filhos de drogatícios, mas isso era uma coisa que eu tinha bastante medo, de verdade.
vou ser honesta com vocês, porque eu não sabia, nunca usei nada, não fumo, não bebo, tomo Coca-Cola zero, entendeu? Essa é a minha droga mais forte. E aí, eu realmente... Então, eu tinha, realmente, gente, eu tinha um pouco de medo, mas eu negava qualquer coisa de incesto, qualquer coisa de violência que a criança tinha sofrido, ou se ela fosse fruto de um incesto, alguma coisa assim. Isso mais ou menos eu lembro. Mais uma coisa importante de dizer da minha comarca, que eu acho que é a sua também, que é João Mendes, né? Sim. É que a nossa comarca, por que pode ter ocorrido de ser tão rápido o bebê? Primeiro que eu coloquei, além desse perfil, né, que não era um perfil tão fechado, mas também não é um perfil tão aberto, um perfil ok, médio. Oi, Felipe! Tá pedindo pra gente mandar um salve pra ele, Lu. Oi, tudo bem? Era um perfil normal. O Murilo também tá mandando um oi, Felipe, aqui. Fala, Felipe. Oi, Felipe. Participação em massa. Eu coloquei que eu aceitava a documentação que não tivesse concluída. Isso tem um nome. Eu não sei porque eu não consigo lembrar esse nome, né? Quer dizer, mais ou menos sei, porque faz 2 anos e meio que eu não durmo direito. Mas, é assim, o Lilo, vocês sabem que a gente finalizou a documentação dele em novembro passado, em outubro. Eu lembro quando você pegou a certidão. Sim. Então, foi mais de 2 anos esperando um documento. Tem algumas pessoas que não aceitam isso. Eu já aceitei. Então, isso acelera o seu processo. E o nosso fórum tem um número grande de bebês, infelizmente. Não sei o que a Giza está fazendo de pergunta. Isso, infelizmente, acelera a gente receber bebê por causa da Cracolândia. A gente sabe que em São Paulo... Sim, eu falei isso com alguém hoje, não me recordo. A Cracolândia é o perfil mais de bebês que tem mais, né? Infelizmente. E aí todo mundo fala, destituído. Mas não, Rô, tem uma outra palavra também, gente. É quando... Não. Isso, situação jurídica indefinida, isso mesmo. Pronto. Gente do céu, vocês estão arrebentando com essa live, hein? Nem o Lili quer dormir, de tão animada que isso aqui tá. Eu falei que o papo ia longe, mas ó, a gente tem um tempo, tá? A gente, daqui a pouco o Instagram corta a gente, então deixa eu falar rapidinho. Sim. Giovana. Pode falar? Pode falar. Então, não, é que a Giovana perguntou que ela gostaria de participar de um grupo de apoio, mas ela não sabe onde. Olha, Giovana, o que eu posso te dizer é que, por exemplo, o meu grupo de apoio, ele aconteceu, eu fiz os 8 encontros no fórum, e depois que eu fui habilitada, a minha psicóloga me orientou a participar de um grupo, que eu participo todas as sextas-feiras, que começaria agora, dia 18. É um grupo já habilitados. Nossa, que tem isso. É um grupo para habilitados, que a gente discute questões de ordem prática, como a gente está fazendo aqui nessa live. O que acontece, simula situações, aí tem um grupo de pessoas que cada um dá a sua opinião, e tem uma pessoa, que é um psicanalista, que é o Saulo Cunha. Um dia eu ainda vou trazer ele para falar para vocês, que é uma pessoa sensacional. E aí, depois que adota, já não participa mais desse grupo. Aí parece que tem um grupo que é pós-adoção, mas eu não sei. Ainda não cheguei nessa fase. Mas é sempre bom perguntar na vara da sua cidade, da sua comarca. Algum grupo haverá. Ou também procurar na internet, né? Hoje a internet uma porta. É que tem alguns grupos que são fechados. Esse grupo que eu participo, que é no Instituto Sede Sapiente, eles só aceitaram porque veio meio que encaminhamento do fórum, um e-mail para eu entrar em contato, eu me inscrevi. Então, teve uma burocracia, não é só chegar. É muito interessante aquele instituto. Eles atendem também público normal e ele tem esse grupo, mas, de qualquer forma, eles são assim, você manda um e-mail e aí eles vão encaixando de acordo com a demanda, porque o grupo também tem um limite, né? Então, a gente hoje, acho que a gente está em 10 ou 12 pessoas no máximo. Só que se coloca gente demais também perde o... aí também perde a conexão, porque ali a gente também fala coisas muito particulares, pessoais, então tem a questão do sigilo. Então a oscilação de pessoas também não é tão interessante, né?
Quem mais? Tem mais? Peraí. Aproveitando falando um negócio que eu falei disso da documentação. Aproveita que a gente tem em torno de 8 ou 9 minutos, tá? Para acabar. Vamos rápido. Gente, só mudem o perfil de vocês se vocês têm plena convicção de que é tudo bem para vocês. Então tem gente assim que, como que era seu perfil? Meu perfil é assim, então vou fazer igual. Não, gente, perfil é uma coisa que você tem que decidir com você mesmo, lá no fundo, no seu âmago, tá? Porque isso aqui não é uma corrida maluca, quem chegar primeiro ganha. Então, é uma coisa muito séria, então você precisa ter isso bem resolvido dentro de você. Tudo em relação ao perfil, saúde, sexo, o fato de ser filho de drogatício ou não. Se você tem um problema com isso, coloca não. Se você participar de um grupo de adoção, aí você trabalhar melhor isso, falar com pessoas que já passaram por isso, aí você pode ir lá e muda seu perfil. Isso é importante, a gente saber exatamente o peso que a gente aguenta, né? Porque às vezes a gente acha, aquela comarca é mais favorável para esse tipo, mas será que você está disposta realmente a receber, né? É tudo que você estava falando. Tem que ter esse olhar generoso para consigo, eu acho. Né? Quanto a grupos de adoção, eu estava conversando com a Maíra. A gente estava falando sobre isso, que pós-adoção, às vezes a gente fica um pouco refém, né, dessa situação. Mesmo tendo um parceiro, como é o caso dela, ou não, às vezes precisa ter uma espécie de rede de conforto. Não é nem rede de apoio, é uma rede com quem você possa desabafar, alguém que você possa ajudar e falar, olha, eu realmente não estou lidando bem com essa situação. Teve alguém que comentou, depois da adoção, teve até depressão. Isso é normal, gente. Às vezes você espera algo. Eu publiquei um texto no domingo que falava de idealização. E às vezes essa idealização também está nesse comecinho, né? Você imagina que é um conto de fadas, você imagina que é como você vive a sua vida só que com mais uma pessoa. E não é. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente... eu tenho o meu sistema, eu sou sistemática. Então eu cozinho, eu adoro cozinhar, eu já faço comida, gosto de variar. Eu sei que quando a criança chegar, talvez eu tenha que mudar essa rotina. Talvez eu consiga manter a mesa. E eu estou já me preparando psicologicamente para isso. Então a gente também tem que estar sempre abertos para mudanças. Eu acho que o filho traz transformações, mudanças, e a gente tem que olhar para isso. Não é achar que tem que conceber algo que a gente sempre sonhou. Não, eu sempre pensei que vai ser assim, assado. Não. Deixa acontecer, gente. Se tiver que fazer tudo errado, faça tudo errado, mas faça com as 10. Faça de verdade. Faça para você e para a criança serem felizes. Também acho. Anny, considerações finais. Daqui a pouco vai esgotar. É verdade. Peraí, filho. Desculpa, Lu, não ouvi o que você falou. Considerações finais que daqui a pouco vai esgotar. Gente, eu adorei estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, a gente faz outra live, falar do assunto que vocês quiserem. Lu, muito, muito obrigada por esse espaço, pelo convite, por essa oportunidade. E não esqueçam duas coisas que eu falei. Não mudem o perfil só por causa de tempo, para chegar mais rápido. Respeitem o que vocês sentem. E sororidade. Vamos nos dar as mãos, galera. E olha, gente, fiquem muito, mas muito com Deus, como diz a Anny, abençoados nessa noite. Quero muito agradecer você, Anny, por estar aqui com a gente. O Lilico, que foi um guerreiro que não dormiu. E cadê a Morinha? Tá botando a estrela da casa. A primeira atriz da companhia Bacará. Que nem a Pitty. A Pitty tá na cozinha dormindo. A Pitty é mais louca. Tá, tudo bem. Manda um beijo meu pra ela. E agora o meu recado vai pra você. O Leozito acabou de entrar. Ele faz parte do grupo comigo. Bom, gente, meu recado vai pra você. Mas a gente volta e faz outro dia uma continuação. Sim. Meu recado agora vai pra você. Segunda-feira da semana que vem, dia 22, eu vou estar aqui às 8 da noite, juntamente com uma nova convidada, que é a Andréa Lopes. Ela vai falar um pouco sobre constelação familiar sistêmica. O que é isso? Para que serve? Como que se dá depois da adoção? Se realmente é necessário, se não é. Se você que já fez antes da adoção sabe um pouco do que é. Se não é, dá uma pesquisada.
Ó, eu vou falar grosso modo, porque eu já fiz. Tem um pouco a ver com a sua ancestralidade. Tem um pouco a ver com outras vidas, com outras gerações da sua vida que criam conexões. E você acaba deixando essas conexões e, de uma certa forma, elas atrapalham o seu caminho. Então, se essa conexão não é necessária, a constelação corta. Então, você tem constelação para a família, para o dinheiro, para a saúde, para amor. Tem para todos os segmentos. É muita conversa para uma live só. Mas a gente vai estar aqui, dia 22, às 8 da noite, horário de Brasília, esperando vocês. E no dia 23, eu terei uma convidada mega especial, a Isa Amorim. É isso mesmo. A filha da Pri, Escolha de Amar. Ela vai estar aqui numa live às 5 da tarde, que é uma live tipo um happy hour, vai. A gente vai falar sobre as férias dela. Ela vai dar dicas das férias, vai falar onde vocês podem levar os pequenos de vocês. E se os pequenos quiserem participar, fazendo perguntas para ela. Ela é atriz, ela faz um monte de trabalho, faz teatro, conta. É uma artista mirim. Então ela vai falar um pouco desse lado. E eu acho muito importante a gente respeitar as escolhas, né, do nosso filho. Porque eu não sei exatamente o que a Priscila esperava da filha dela, mas eu acho lindo ela apoiar a Isa no que ela desejar, sabe? Porque eu tive apoio da minha família. Eu sou artista de vocação e graças à minha família eu nunca fui questionada. Ah, mas vocês vão viver de arte? Vou e vivo até hoje. Não passo fome, tenho a minha casa, tenho a minha vida. E olha que minha família não é de São Paulo, minha família é de Santos. Mas eu tô aqui, porque daí vier. E aí, gente, depois da Isa, tem muito mais conversa. Falei para vocês que a Cláudia vai contar uma história de adoção que começou aqui no Brasil e terminou lá na Costa Rica. Pois é, na próxima semana a gente tem essa live. E olha, janeiro ainda tem coisa, hein? Aguarde, que tem muito tema pra gente conversar. E um dia, sabe o que eu queria te propor, Anne? Eu queria fazer um programa, mas aí ao vivo. Ao vivo não, gravado, pra gente deixar no Geek TV. Como é que fala? Tem um nome, backstage de fotografia. Sabe, acompanhar um pouco você fotografando de repente alguém, a gente faz uns takes, você fotografa, para as pessoas também verem um pouco do teu estilo, conhecerem como você trabalha. Eu acho que pode ser legal. Acho que as pessoas têm curiosidade, né, gente? Saber como que ela fotografa, como que é isso, esse jogo, né? De repente. A gente pensa direitinho como é que a gente vai fazer esse formato. E aí, em breve, vocês terão esse programa no canal de vocês, para vocês assistirem quando vocês quiserem. E quem puder, vai ter a Anne na cidade dela, na casa dela, no parque dela. Olha lá, gente, acabaram de me avisar. A Anne é a mãe de todos. Aproveitem, que logo, logo... Não, logo, logo... logo, logo, né? Você já vai entrar na fila da nova habilitação? Ai, gente, deixa esse assunto de boa.